Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, é muito bom estar aqui mais uma vez no programa Mulheres de Fé. Continuamos com esse projeto que tem como objetivo levar a palavra de Deus até você. Independente de onde você esteja nos assistindo, muito obrigada pela sua audiência e eu vou te pedir, se você for tocado por essa palavra, compartilhe esse programa, curta, aperte o sininho que está aí para que você possa receber a notificação toda vez que tiver um vídeo novo aqui nesse canal e que também tiver um programa Mulheres de Fé. Você nos ajuda a chegar cada dia mais distante a mais pessoas. Antes de começar o programa de hoje, eu quero agradecer aos nossos colaboradores. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. O nosso tema de hoje é família. Família é projeto do coração de Deus, está escrito na palavra. E falar em família é falar naquela nossa fonte inicial e aonde a gente fica mais fortalecido. Eu sei que tem gente aí do outro lado que pode dizer assim, Ediane, a minha família é tão desorganizada, é tão desunida, mas deixa eu te falar, a sua família ela pode ser mais unida, ela pode ser mais organizada, se você colocar um ingrediente que pode estar faltando aí na sua família para promover a harmonia do seu lar, que é justamente a palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus sobre família? Você sabia que algumas famílias elas entram em desavença, em desunião, por conta de não conhecer ou de não respeitar o papel que cada um deve assumir dentro da família? Pois é muito comum isso acontecer. É muito comum duas pessoas se unirem para compor uma família e cada um, claro, vem trazendo as suas dores, vem trazendo as suas experiências, vem trazendo a sua porção de fé, mas quando chega lá na família, um quer ser maior que o outro. Isso é comum, gente, mas não é o certo. Isso promove o quê? A desunião, a desavença. E aí a gente passa a entender o que também está escrito na palavra. Em João, Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas antes ele diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E eu vou te falar, se família é projeto do coração de Deus, o diabo tem como objetivo destruir o projeto do coração de Deus, porque ele quer que o que se sobressaia seja o projeto do coração dele, se é que ele tem coração. Por quê? Porque justamente ele não quer que os filhos de Deus evoluam. Mas nós sabemos que Deus é bom, que Ele cuida de nós e Ele também cuida da nossa família. Deus só quer que a gente dê uma chance para Ele, uma pequena chance. E Ele faz a organização de toda a nossa vida. Olha só, nós vamos ver na palavra de Deus o que a palavra de Deus fala sobre isso, sobre o fortalecimento da família na rocha, sobre o papel que cada um deve assumir. Eu vou te convidar a ir aqui, eu já deixei a minha Bíblia aberta e te convido a também acompanhar na sua Bíblia se você estiver em casa. Se você não tiver Bíblia em casa, eu vou falar mais uma vez aqui. Você pode ter um smartphone e no smartphone você vai
baixar o aplicativo da Bíblia. Ele é gratuito e você vai ter acesso não só à Bíblia completa, mas você vai ter acesso a planos de leituras bíblicas e você vai poder escolher, eu quero ler a Bíblia em 1 ano. Você vai ter aquele plano para você ir acompanhando, você vai ter devocionais, você vai ter tudo isso num único aplicativo, no aplicativo da Bíblia. Nós também podemos usar, eu gosto muito de indicar, porque tem gente que diz assim, Edjane, eu não sei caminhar aqui na Bíblia, eu não tenho muita familiaridade com isso. Então o que acontece? Aqui você apenas pesquisa e já vai diretamente para o lugar certo aonde eu estou te falando. Vamos em 1 Pedro, no capítulo 3, e logo no início o tema já fala muito claramente, deveres conjugais. Olha só, deveres conjugais. E a gente começa falando a respeito do comportamento da mulher. Você sabia que o comportamento da mulher pode levar o homem à salvação? Sim, muitas mulheres têm um pensamento diferente e isso eu posso falar com conhecimento de causa. Meu pai dizia assim, o melhor marido para você é o seu trabalho. Veja, era por maldade? Não, não era por maldade. Eu sou filha de um casal que só se separou com a morte. Então, eu sou filha de uma família, não é? Onde a união existia. Existiam os deslizes? Sim. Por quê? Estava lá a família construída, eles tinham determinação para viver em união, porém, em algum momento, ela não estava totalmente firme e tinha os deslizes, as mágoas, as tristezas. Mas por que a família durou até que a morte os separasse? Porque a minha mãe era uma mulher virtuosa. A minha mãe era aquela mulher que tinha a noção de qual era o seu papel na família. E por isso ela não era menor que nenhuma outra mulher. Muito pelo contrário. Porque quando a mulher ela é virtuosa, ela sabe o papel que assume na família. Ela tem filhos equilibrados, ela tem o seu lar. E eu vou te falar, sim, tem momentos de tristeza, mas tem muito mais momentos de alegria. Então vamos aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, que diz assim, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Veja quanta sabedoria em tão poucas palavras. Isso é real, gente. Eu posso falar muito firmemente sobre isso, porque eu vivenciei isso dentro de casa. E o que eu posso dizer é que meu pai cometeu alguns deslizes dentro do matrimônio. Os deslizes que o meu pai cometeu não foi como pai, ele foi um excelente pai e muitos dos princípios e dos valores que hoje eu carrego foram me ensinados por ele. Mas em relação ao casal, e nesse momento nós estamos falando de deveres conjugais na família, sim, ele cometeu deslizes. Mas porque a minha mãe sabia o papel dela na família, ela fez com que o meu pai não se perdesse. Olha o que está escrito e eu vou repetir, para que você, mulher que esteja me ouvindo, deixe de acreditar no que o mundo fala e passe a acreditar no que a palavra fala, para que você possa viver em alegria. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Quer dizer, não precisa gritar, não precisa agredir, isso está tudo fora da conduta de uma mulher virtuosa. Não precisa querer vencer com a palavra, com a agressão, porque o diabo está lá, prontinho para colocar um vocabulário muito vasto na sua boca.
Mas se você, mulher, está fortalecida na rocha, que é a palavra de Deus, a mente sugestiona, é verdade. Mas você segura e você diz, não, eu sou uma mulher virtuosa e eu vou transformar essa atmosfera da minha família, da minha casa, em um lar. Tem diferença de casa para lar. E ganha 100 palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Olha que bonito, não é? É muito bonito, é bonito de ver e é bonito de viver. Eu vou convidar vocês agora para dar um pulo em Efésios. Nós vamos em Efésios. Pode ser que eu demore um pouquinho, Jane. Você demora aí, não tem problema não. É importante que você também faça isso. Porque quando a gente está procurando um capítulo, quando a gente está procurando uma parte da Bíblia, a gente passa por outras e a gente pensa, quer dizer que é aqui, né? Quer dizer que aquele que eu estava procurando outro dia tá aqui. Gente, é isso mesmo. Quanto mais você utiliza a palavra, melhor fica para você. Efésios capítulo 5, no versículo 25, nós continuamos falando dos deveres e dos papéis que a gente assume dentro da família, tá? Efésios 5, 25 diz aqui a respeito do dever do marido. Presta bem atenção que o marido ele também tem um papel importante na família. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Lembre-se, é sempre mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Inculpável, tá? O que acontece? Os maridos, ainda diz mais aqui, hein? Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O homem precisa cuidar da mulher. E aí uma vez eu fui a um casamento e o celebrante foi muito inteligente, muito feliz na hora que ele falou algo que hoje nós sabemos que ele estava totalmente guiado pela palavra, quando ele disse assim, você esposa, e disse o nome da esposa, que eu não vou dizer aqui para não expor ninguém, disse, a sua preocupação a partir de hoje não é mais com você, é com o seu marido. E disse para o marido, a sua preocupação a partir de hoje não é mais com você, é com a sua esposa. Você sabia que se a esposa se preocupar com o marido e o marido se preocupar com a esposa, a harmonia e o equilíbrio estão perfeitos? Sim, porque nós amamos quem cuida da gente. Cada dia mais o amor cresce, cada dia mais essa família fica fortalecida na rocha. Tem que pensar nisso. Lembrar que cada um tem os seus pontos de melhoria. Não gosto de falar defeitos. Nós não temos defeitos. Nós somos perfeitos, somos feitos por Deus. Deus não vai fazer a gente com defeito. Mas Ele é um Pai tão bom que deu livre-arbítrio, né? E aí a gente muitas vezes se alimenta de algo que faz com que a gente tenha pontos de melhoria. E isso é muito bom porque todo dia a gente pode melhorar. Não é? Quando a gente compreende que ali do nosso lado tem um ser humano, tem uma pessoa que cuida da gente e a gente participa disso, a gente sente esse cuidar, a gente quer cuidar também. Se você recebe uma palavra de carinho, você vai oferecer outra palavra de carinho. E tá aí, o marido precisa cuidar da família. O marido precisa prover a família.
Hoje em dia nós vemos, Edjane, mas você está dizendo que a mulher não deve trabalhar? Nossa, que bom que não precisasse. Que bom que não precisasse. Que bom que pudesse dar todo carinho, todo amor, toda a atenção aos filhos. É muito comum a gente ver pessoas que foram criadas com todo carinho, atenção e dedicação da mãe ter um equilíbrio emocional maior. E eu não estou falando de superproteção. Eu não estou falando de mães narcisistas, como a gente vê em alguns lugares, não é? Não, eu estou falando de cuidado, eu estou falando de amor, eu estou falando de atenção. E isso faz toda a diferença, tá? Mulheres, quando o marido chegar em casa, ele precisa ser cuidado por você. Mas eu vou fazer o almoço, eu vou fazer o jantar, eu vou colocar as coisas no lugar? Sim, com prazer e alegria. E na sequência vem os filhos. E os filhos também têm deveres na família. Cada um tem o seu papel. E ninguém deve querer assumir o papel do outro, porque quando um começa a entrar nos deveres do outro, a coisa fica desequilibrada. Vamos falar de deveres dos filhos? Filhos está aqui em Efésios, no capítulo 6. A gente nem precisa mudar, a gente estava em Efésios 5, agora a gente vai para Efésios 6, que diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Entende? Esse é o primeiro mandamento com promessa. O mandamento é: honra teu pai e tua mãe. E tem uma promessa, tem uma recompensa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Enquanto pais, o marido e a esposa se unem, e enquanto pais têm deveres também, juntos. Quais os deveres? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não é para o pai estar e a mãe, os pais, irritando os filhos, promovendo a desavença, promovendo o desequilíbrio. Não! A gente tem sempre a responsabilidade de andar em amor. E se você não sabe o que vai fazer, qual caminho vai seguir, tem manual pra gente aqui. Tá tudo na palavra. Vocês estão vendo que tá tudo escrito na palavra? Eu não inventei nada disso aqui. Eu somente pesquisei dentro da palavra os deveres, as funções de cada um que compõe a família. Você quer ver uma coisa bastante desagradável e que a gente vê no dia a dia? É a brincadeira com o nome sogra. É a brincadeira com a sogra. A gente precisa atentar, porque nessas sutilezas oferecidas no dia a dia do mundo, e a gente diz do mundo porque corriqueiramente, tá todo mundo fazendo, todo mundo é muita gente, você não é todo mundo. Lembre disso, minha mãe dizia isso pra mim, você não é todo mundo não, viu? E ela tinha razão. A gente não deve fazer o que todo mundo está fazendo. Brincadeiras desagradáveis com a sogra podem levar a resultados tristes e mais desagradáveis ainda. Tem que existir o respeito. Precisa lembrar que tem gente que diz: eu não gosto da minha sogra. Eu já tive uma amiga que vivia dizendo que não gostava da sogra. E eu dizia assim: você precisa gostar, porque se ela não existisse, você não teria o seu marido. Então, se você gosta do seu marido, promova a união do seu marido com os pais dele. Então, a gente precisa ter cuidado com essas sutilezas, com essas coisas naturais que acontecem. É comum. Porque é comum não quer dizer que está certo. Na maioria das vezes, o que é muito comum está errado.
Então presta atenção nisso. Promove o respeito dentro da sua família. Procura ocupar e realizar bem o seu dever, ocupar o seu papel. Você mulher, esposa, você esposo. E outra coisa, quando começa a namorar, lembre sempre, você está namorando para casar. Porque se você não tivesse a intenção de casar, você nem precisava namorar, né? Não precisava? Você está namorando para casar. Então já vá se comportando como deve ser. Já se comporte com respeito. Já olha direitinho o que você está fazendo. Não faça brincadeiras pejorativas, nem com o seu cônjuge, nem com os filhos quando eles vierem, nem com a sogra, com o sogro, com a cunhada, com o cunhado. Ah, mas eles não se dão bem com a gente, não. Primeiro que não pode ter esse negócio de não se dar bem, né? A gente tem que se dar bem. Você pode ser próximo ou não. E precisa ter cuidado com a intimidade. Porque a sua família, ela não deve estar abrindo muita intimidade para ninguém. A Bíblia é clara quando diz o homem e a mulher, né? Eles deixarão pai e mãe. Não tem esse negócio de casar e ficar pedindo palpite para o pai e para a mãe. Casou, a conversa, a opinião, as decisões são entre o casal. O marido pergunta para a mulher para o marido. Se aconselham, entram em acordo e tomam as decisões da família. Isso é uma família. E quando muita gente diz assim, hoje em dia não tem mais casamento até que a morte os separe. Não, a gente ouve falar isso, sabe? Mas por que não tem? Se o casamento é feito de duas pessoas. Não, mas não é assim, meus pais, os pais dele ou os pais dela. O erro está em você. De estabelecer o limite. Estabelecer limite não é desrespeitar, não é desagradar. É ter equilíbrio para que esse limite esteja promovendo bem, união e alegria. Isso é família, gente. Às vezes dói um pouco, não é? Algumas coisas que a gente fala, e eu vou dizer para você, se em algum momento você não concordou, fique atento, porque você pode estar vivendo isso. Você pode estar vivendo isso. Isso não é a Edjane que está falando, é a palavra de Deus que está falando. E muitas coisas que nós vivemos, nós entendemos, nossa, não era que era assim mesmo? Não é que é isso mesmo na palavra? A gente precisa ficar atento com isso, tá? E eu quero lembrar uma coisa para você. Deus nos deu a oportunidade de sermos filhos, de andarmos em equilíbrio, de andarmos bem orientados pelo Espírito Santo de Deus. Para isso, a gente precisa fazer uma aliança com Jesus Cristo. Confessar a Deus que entendemos o que o Filho dele veio fazer aqui na terra e que acreditamos que o seu projeto foi concretizado da melhor maneira possível. Eu vou convidar você aí em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, só para você ter a certeza disso que eu estou falando. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, se você que está aí do outro lado nunca fez essa aliança, se você nunca confessou que você confia em Jesus, que você acredita na obra, que você entendeu que Deus o ressuscitou dos mortos, se você apenas está falando assim, Jesus veio para nos salvar, mas você pode não estar salvo. Então, eu vou te convidar a fazer agora uma oração, uma declaração, uma confissão e entrar nesse mundo tão maravilhoso da família
de Deus, se transformar em filho de Deus, porque a palavra diz que quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Está escrito na palavra. Então você pode fechar os seus olhos e você pode dizer assim: Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade. Eu declaro que creio que Jesus Cristo nos salvou, que Ele me salvou. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor o ressuscitou dos mortos para a nossa justiça, para a nossa salvação. E assim como diz a palavra, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Eu declaro, Pai, para a honra e glória de Jesus, o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu te agradeço, Pai, porque a partir desse momento, o meu nome estará escrito no livro da vida. Eu passarei a ser filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aproveite esse momento, aproveite essa confissão. A partir de agora você é filho de Deus. E como filho de Deus você tem uma proteção, você tem um ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa e vive dentro da gente. Conte com o Espírito Santo de Deus. Converse com Ele, peça a ajuda dEle, caminhe com Ele diariamente. Fique na paz. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você.